Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos nos encaminhando para o final de julho, o primeiro mês do segundo semestre de 2022. Realmente o tempo caminha muito rápido e lembramos, né, que vamos ter a eleição esse ano, que na minha concepção, eu tenho feito isso aqui sempre que posso, tenho enfatizado isso, e é a mais importante eleição da história da República Brasileira. Nós fomos descobertos há 1522 anos, né? E desde a descoberta do Brasil, e não é nada contra os portugueses, na verdade a história mostra, né, que os portugueses eles não vieram colonizar o Brasil, eles descobriram e vieram explorar o Brasil. Tanto é que os portugueses que vieram para cá não trouxeram suas famílias, né? Como fizeram, por exemplo, os alemães, os italianos e até os espanhóis, que trouxeram suas famílias porque o objetivo deles era colonizar, se manter aqui no Brasil e desenvolver o país. Não foi o caso dos portugueses. E isso marcou um traço na nossa história do chamado patrimonialismo. Então o Brasil, ao longo dos anos, a sua estratégia de sistema econômico e político sempre privilegiou uma elite que vive do patrimonialismo. É uma elite extrativista, ela extrai do Brasil e não é inclusivista, ela não se inclui na sociedade brasileira. Nós estamos hoje com o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, que está rompendo com esse sistema. Um sistema patrimonialista, um sistema que apenas privilegia uma elite política, financeira, e que precisa ser contestado. E é por isso que ele tem essa oposição toda. Mas vamos ter agora, em outubro, a possibilidade de nós, pensando por nós mesmos e pensando nos nossos filhos, nos nossos netos e num país, numa nação que continue livre, democrática e independente, ratificar o presidente Jair Bolsonaro como nosso líder, aquele que vai estar comandando o país. E no mundo inteiro hoje não há um país no mundo que esteja resistindo à avalanche do comunismo por todo o mundo, a partir da China, da Coreia do Norte, da própria União Soviética, que hoje é travestida de Rússia, mas ela tem todo o instinto e toda a questão que moveu a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então nós temos que perceber muito bem isto que está acontecendo e dar o nosso voto para que o Brasil continue firme nessa trajetória de manter a sua democracia e as nossas liberdades. Bom, sempre no começo do programa nós temos o nosso momento empresarial, né? E hoje temos aqui o Giovanni D'Agostino. Giovanni, obrigado pela tua presença uma vez mais. Que elegância, hein, meu? Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de estar participando do seu programa, Silvio Lopes. Ah, guri. Então, programa de muita audiência, né? Fico muito honrado. É que, na verdade, tem os assuntos que vocês trazem aqui de conteúdo. E conteúdo hoje, aliás, falou uma coisa interessante, o conteúdo hoje é uma coisa que mais as pessoas buscam nos veículos de comunicação, né? Aquelas pessoas que são esclarecidas. E aqui nós temos, em função dos nossos convidados, do pessoal que é parceiro aqui do programa. Giovanni, a questão da substituição tributária do ICMS é uma questão sempre muito complexa e envolvente, né? Silvio Lopes, a atividade da tributação, ela é relevante porque, veja, nós trabalhamos mais de 4 meses no ano para sustentar a máquina pública, não é? E o sustento da máquina pública se dá através da tributação, não é? E o ICMS é um imposto de alta relevância dentro desse cenário enigmático, dá para se dizer até mesmo, né? E burocrático do sistema de arrecadação dos impostos, né, no Brasil. O senhor sabe o que é o regime da substituição tributária dentro do âmbito do ICMS? Vamos saber agora contigo, eu e nossos telespectadores. Então, senhores, o regime da substituição tributária nada mais é do que a antecipação da arrecadação do ICMS. Há muitos anos atrás, né, quando surgiu esse fenômeno, se buscou concentrar a tributação do ICMS em algumas atividades econômicas, sob a perspectiva de que era difícil a arrecadação no comércio varejista, em todas as etapas, né, do atacado, da indústria do atacado, do varejo, por causa da pulverização, né, da pulverização do mercado, fato que dificultava, então, a fiscalização, né, desses ramos de atividade. Mas os estados enxergaram de que é um facilitador, né, além de ser atraente sob o ponto de vista econômico, além de concentrar a tributação dessas atividades, né, desses ramos de bens e serviços,
ainda antecipar o imposto, né? E isso gera, na grande verdade, a substituição tributária gera uma injustiça fiscal. Na medida em que o Estado recebe o valor arrecadado de forma antecipada, normalmente na indústria, não é? E sob uma margem presumida do valor de venda no varejo, né? Então vamos imaginar que o ICMS corretamente calculado fosse da seguinte forma, né? E assim que teoricamente o é, não é? Então o sujeito, a indústria, compra 100 unidades monetárias de insumo, né? Fabrica o produto e vende esse produto por 15, né? Então nós temos 100 menos vende por 150, né? 100 unidades monetárias vende por 150. Então essa indústria tem ali 50 de valor agregado. Sobre esses 50 paga o ICMS, né? Aí vende o produto então para o atacadista compra por 150, vende por 200. Então esse atacadista tem um valor agregado de 50. Sobre os 50, o atacadista paga o ICMS, tá? Então, o atacadista vende para o varejista compra essa mercadoria lá pelos 200 e vende por 250. Então, o varejista vai pagar a sua parte, né, dos 50, e no final das contas, cada um paga a sua parte sobre o seu valor agregado no seu momento. É cumulativo o imposto. Seria não cumulativo. O ICMS é um imposto não cumulativo. Não cumulativo. É não cumulativo, porque sobre as compras dos insumos, o sujeito credita o imposto. Sobre a venda, debita o imposto. Ah, certo. Não é? Então, a diferença entre os créditos menos os débitos é o ICMS, que é o saldo a pagar, né, de cada etapa da economia, digamos, né, Da cadeia. Dessa cadeia econômica, exatamente. No sistema da substituição tributária, toda a arrecadação do ICMS fica concentrada normalmente lá na indústria, ou no importador da mercadoria, né? Então, o importador paga o ICMS, ou o industrial paga o ICMS dele, né, do atacado, do varejo, lá na fonte. Então, isso é a substituição tributária, né, onde a primeira etapa, dá para se dizer, concentra a tributação, ela substitui tributariamente as operações subsequentes, não é? Então, Silvio Lopes, infelizmente acabou sendo regra, né, o regime da substituição tributária, mesmo com o avanço do sistema de fiscalização, né? Hoje nós temos notas fiscais eletrônicas, escriturações digitais. Então o governo tem sob seu controle todas as informações, algo que antigamente não tinha, não é? Antigamente a nota fiscal era em papel, não é? Era tudo em papel, era muito mais difícil do fisco encontrar os fatos geradores para que fiscalizasse e fizesse o lançamento do tributo, né? Mas, sobre esse tema, então, recentemente felizmente foi lançado um decreto no estado aqui do Rio Grande do Sul, onde a partir do dia 1º de julho, né, agora, nesse mês, vai sair do regime da substituição tributária diversos itens que antes eram tributados na fonte. Então, vou tomar a liberdade, né, de elencá-los, não são muitos, não é? Mas que já dá um desafogo aí para a economia gaúcha, né? Então, o número do decreto, se o telespectador tiver curiosidade, é número 56.541, de 2022, que vai retirar do regime da substituição tributária do ICMS as seguintes mercadorias: aparelhos celulares e cartões inteligentes, artigos de papelaria, produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, artefatos de uso doméstico, pneumáticos, câmara de ares e protetores de borracha de bicicletas, ferramentas, materiais elétricos, máquinas e aparelhos mecânicos, eletromecânicos e automáticos. Então, verifica a gama de produtos que a tributação dava lá na indústria, não é? Então, a partir de 1º de julho, esses produtos saem do regime da substituição tributária. Já saíram, então? Já saíram da substituição tributária. E as empresas, faço aqui uma ressalva importante, que as empresas que revendem esses produtos prestem atenção, porque essas empresas têm os estoques desses produtos, né? Então é importante montar um dossiê, fazer o levantamento do estoque desses produtos, não é? Fazer um levantamento para adjudicar dos créditos sobre esses estoques, porque a partir de 1º de julho essas empresas passam a, quando vender, destacar lá o ICMS, né,
na nota fiscal de venda, mas para efetivar a não cumulatividade do imposto tem que fazer o crédito. E para fazer o crédito tem que montar os dossiês, fazer o levantamento dos inventários para poder fazer o crédito do imposto. Perfeito. É uma coisa que aparentemente é complexa, mas com o auxílio de um contador, né? Isso é importante a empresa ter um contador, né, o Giovanni? Porque ele vai esclarecer essas coisas, porque eu vi a questão tributária no país hoje, incluindo o ICMS, ela muda todo dia, tem lei para isso, lei para aquilo, regulamento daquilo, regulamento disso, né? E isso atrapalha o bom andamento da empresa. É preciso ela ter esclarecimento, né? E ter um caminho, ter uma luz para seguir, não só para não ter problema com a Receita Federal, com a questão da fiscalização e tal, mas também ela poder viabilizar o seu próprio negócio. A margem de lucro na venda de produtos ela não é alta. Né? Então, tu imagina se a empresa não toma crédito, né? Porque o produto era sujeito à substituição tributária, então não tomou crédito quando comprou. E agora, abruptamente, quando vende, ela vai ter o débito na venda. Então, é muito importante fazer esse trabalho para adjudicação do crédito, porque um erro na área de tributação pode culminar ali na perda da lucratividade da empresa. Com certeza. E muitas empresas acabam indo a gente diz assim, para o sepulcro, como se diz, né? Morrem, e tem muitos exemplos disso aí exatamente por isso. Era isso aí, Giovanni, hoje? Era isso aí. Uma boa semana, então. Uma boa Até semana a semana que vem.